Bom dia, moçada. A gente vai dar início agora à Matemática 2 e lembrando, eu sou o responsável por todas as turmas em Matemática 2 nesse momento dessa pandemia, tá? E aí todos os alunos vão prestar atenção a essa aula, pois vai valer para todos os primeiros anos. Beleza, vamos lá. Bom, o assunto da Matemática 2 é Teorema de Tales, tá? Feixe de retas paralelas e transversais. Beleza. Ora, mas o que são retas paralelas e retas transversais? Simples. Retas paralelas são retas que têm mesma direção e mesmo sentido, tá certo? E elas vão ser postas sempre horizontalmente, na maioria das vezes. As retas transversais são retas que cortam essas retas paralelas. Então vai existir duas retas paralelas e essas duas retas transversais, e essas retas irão cortar as retas horizontais, tá certo? Paralelas entre si. Beleza. O que é que diz o Teorema de Tales? Diz o seguinte, que quando feixe de retas paralelas são cortadas por retas transversais, elas criam segmentos de retas proporcionais, tá certo? Ou seja, se eu pegar esse segmento, o AB, e formar uma fração que é a mesma coisa que razão com o segmento BC, essa fração formada, o AB sobre BC, será igual ao segmento formado pelo segmento DE sobre o segmento EF. Então, essa igualdade de fração, ela é verdadeira e é o que eu chamo de proporção, tá certo? De tal maneira que se é uma igualdade de fração, eu sei que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Eu sei que se eu multiplicar esses valores em x, essa igualdade prevalece, tá certo? Isso é que diz o Teorema de Tales. Quando retas paralelas são cortadas por transversais, cria segmentos de retas proporcionais. E a fração formada pelos seus segmentos, multiplicados em x, serão sempre iguais os seus resultados. Então vamos ver um exemplo simples para que a gente possa compreender. Então diz assim, nas figuras as retas R, S e T são retas paralelas, horizontais, de mesma direção e mesmo sentido, e as retas transversais T1 e T2 cortam essas retas. E quando as transversais cortam as retas paralelas, elas criam segmentos de retas proporcionais. Significa dizer que esse segmento 2 sobre o 5, formado a fração 2/5, será igual ao segmento x sobre o segmento 4, sobre esse tamanho 4, tá certo? E como o meu objetivo é achar o valor do x, tá certo? Então eu tenho a igualdade de fração, e pelo Teorema de Tales, essa igualdade é uma proporção. Daí, se eu multiplicar os meios vezes os extremos, eu tenho uma igualdade perfeita. Então, eu vou fazer 5 vezes x é igual a 2 vezes 4, 8. 5 vezes x é 5x, igual a 2 vezes 4, que é 8. Mais uma vez, todo número que acompanha uma variável passa para baixo, formando uma fração. E aí a gente já sabe que se é uma fração, fração é divisão. Se der para dividir, eu divido. Se der para simplificar, eu devo simplificar. Toda fração tem que ser simplificada, não esqueça disso. Senão estará errado o cálculo. Então, como 8 sobre 5 não dá para simplificar, ou seja, não existe nenhum número que divida o 8 e o 5 ao mesmo tempo. Então, eu não tenho simplificação. Para aí, acabou. Belezinha, achei o valor do meu y. Ok, agora vamos para o item B. No item B é um pouco mais complexo, porque eu tenho aqui duas expressões com x. Então vamos lá, são retas paralelas, cortadas por duas transversais. Isso a gente já sabe que gera segmentos proporcionais que irão formar duas frações. Então eu sei que 2x menos 1 sobre 3x menos 4 é igual a 3 sobre 6. Lembrando, galera, que essa igualdade pode ser invertida, tá certo? Eu poderia pegar esse segmento sobre esse, da mesma ordem, e esse sobre esse, que não alteraria nenhum valor.
Ou poderia ser esse sobre esse e esse sobre esse, que também não alteraria o valor da expressão, desde que seja na mesma ordem. Na mesma ordem. Muito bem. Então, fazendo 2x menos 1 igual a 3x mais 4 igual a 3 sobre 6, são duas frações, igualdade de fração é proporção, e aí eu multiplico em x e isso é verdadeiro. Então, fica 6 vezes 2x menos 1, vai ser igual a 3 vezes 3x mais 4, belezinha? E aí, tudo que está na frente de um parênteses multiplica o que está dentro do parênteses. Então, vou fazer 6 vezes 2x, vai dar 12x. E 6 vezes menos 1, não esqueçam que é regra dos sinais. Na multiplicação é a regra da rima, lembram? Sinais iguais dá mais, sinal diferente dá menos, só isso. Então, como os sinais aqui são diferentes, esse não tem sinal, então é positivo. Sinal diferente dá menos, então 6 vezes menos 1 vai dar menos 6. Igual a 3 que vai multiplicar o x, como não tem sinal, sinais iguais dá mais, ó a rima, iguais mais. 3 vezes 3, 9, tá certo? E aí mais 9, igual também sinais iguais, 3 vezes 4 dá 12, mais 12. Belezinha. Na matemática, os semelhantes sempre devem estar juntos. Então, esse 9x vai passar para o lado do 12x. E lembrando que todo número que passar de um membro para outro da igualdade, de um lado para outro da igualdade, ele muda de sinal. Então, o 9x vai passar, ele não tem sinal, é positivo, vai passar menos 9x. Vai ser igual ao 6, que é negativo, tem que ficar do lado semelhante dele, que é o 12. Então, o 6 vai passar para o outro lado também, trocando de sinal. Então, vai ficar 12, é menos, fica mais 6. Belezinha. Aí vem a regra da soma nos sinais, lembram? A regra do bichão? O que é que diz? Sinais iguais, soma. Sinal diferente, subtrai, sempre dá o sinal do maiorzão, do grandão, ok? Do maior valor. Então, sinal diferente, subtrai. E 12 tirando 9, dá 3. Leva o sinal do maior, do grandão, do bichão. Então fica 3x. Igual, mais 12 com mais 6, sinais iguais, soma e dá o sinal do maior. Então, mais 18. Lembrando que todo número que está na frente de uma variável, de uma letra, passa para baixo formando uma fração. Então vai ficar x igual a 18 sobre 3. E 18 sobre 3 é exatamente 18 dividido por 3, fração é divisão. E 18 dividido por 3 dá 6. Então, achei o meu objetivo, que foi o quê? Achar os valores do x. Então, assim a gente encerra essa aula. Valeu, até a próxima, galera. Tchau, show!